Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, aguardando os nossos convidados da noite de hoje. Dr. Aristides Daros. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, doutor Aristides? Tudo ótimo, Fred. Tudo bem? Então tá bom. Doutora Melissa está chegando aí também. Boa noite, doutora Melissa. Boa noite. Estamos aguardando o doutor Jorge para juntar-se ao nosso time para essa live super especial que teremos a noite de hoje. O doutor Jorge está solicitando. Só um minutinho. Estamos só com um probleminha de conexão aqui. Vamos aguardar um minutinho. Bom, enquanto o pessoal do TI vai tentar resolver a conexão com o Dr. Jorge, eu vou batendo um papo aqui com meus dois amigos, Dr. Aristides Daros e doutora Melissa Senedim. É um prazer, em nome da editora Napoleão Quintessência, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os nossos participantes da live, os nossos telespectadores, vamos chamar assim, e a vocês, doutor Aristides e doutora Melissa, é um prazer tê-los conosco na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. O prazer é nosso poder participar aqui hoje e falar um pouquinho sobre o Congresso. Vai ser um prazer, né? E boa noite, mencionando um pouco sobre o Congresso, a live de hoje, ela tem o objetivo de transformar, né, esse momento em um aquecimento para o nosso Congresso, que é o HOF Expert, que ocorrerá dos dias 6 a 9 de dezembro. Então, quem está assistindo a live de hoje, vem acompanhando essa sequência de lives que estamos realizando aqui na editora, convido a vocês depois acessarem lá na nossa bio do Instagram o link para poder fazer a inscrição para esse congresso, que será fantástico, com grandes nomes da harmonização orofacial. E hoje nós teremos o prazer de falar com esse time especial, né? Dr. Aristides Daros, Melissa Senedim e Dr. Jorge Secaf. O tema da live dessa noite será HOF em pacientes transexuais, lipoaspiração mecânica de papada e lifting facial com fios. Então, um assunto bastante interessante e esse time vai trazer para a gente informações super atualizadas, com bastante bagagem aí dentro da harmonização orofacial. Bom, eu vou iniciar pelas mulheres, se o doutor Aristides me permitir, vou falar sobre o currículo da doutora Melissa Senedim. Doutora Melissa é especialista em harmonização orofacial pela Faculdade do Oeste Paulista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade do Oeste Paulista, especialista em implantodontia pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em endodontia pela Universidade Cruzeiro do Sul e autora dos livros Perfect Details Cirúrgico e, dando um spoiler aqui, né, também autora do livro Perfect Trans Face. Certo, doutor Aristides? Exatamente. Dando sequência, agora eu vou mencionar o currículo do Dr. Aristides Daros. Ele é cirurgião dentista, graduado pela Universidade de Santo Amaro, especialista em harmonização orofacial pela Faculdade do Oeste Paulista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade do Oeste Paulista, especialista em implantodontia pela Universidade de São Leopoldo Mandique, pós-graduado em pacientes especiais pela Universidade de São Paulo, USP. Também autor, junto com esse time fantástico, dos livros Perfect Details Cirúrgico e também autor do Perfect Trans Face.
Olha só, e deixando aqui também para você que está nos assistindo na noite de hoje, um super desconto de 20% nos livros desses autores queridos, né? E temos aqui, eu vou mostrar o livro para vocês. Nós temos então 20% no Perfect Details. Você que tem interesse em adquirir esse livro, envie um direct para a nossa equipe de vendas aqui da editora Napoleão Quintessence e você vai conseguir adquirir esse livro fantástico, que é um sucesso de vendas aqui da nossa editora, com 20% de desconto durante a live. Então não percam essa oportunidade. E alguém que deseja esse livro também em espanhol, também temos a versão em espanhol com desconto. E o livro Perfect Details cirúrgico também vai ter os 20% de desconto durante a live. Então não percam a oportunidade única de comprar esses grandes livros desses autores fantásticos na noite de hoje com esse super desconto. Nós estamos tendo um pouquinho de problema com a conexão do Dr. Jorge Secaf, por isso eu estou dando sequência apresentando a doutora Melissa e o doutor Aristides. Muito boa noite, gente. Boa noite, Fred. Vou completar aí. Eu vou falar que a gente sofre. Eu não vou deixar de completar, né, Ari? O Ari está no mestrado, a gente está aqui no mestrado pelo MC, eu estou no doutorado também pela Universidade de Mogi das Cruzes. A gente está fazendo projetos voltados, né, à harmonização orofacial. E estamos na luta aí para que o nosso conselho certifique a ROF cirúrgica, né? Por isso que do livro da ROF cirúrgica. Tá? Não podemos de citar. Tá ótimo. Também o nosso novo livro do Transsex, que vai sair agora. Pode falar? Não pode falar? Pode dar o spoiler. Pode dar o spoiler. Vou o Ari falar. Vai, Ari, fala. Seguinte, pessoal, tá saindo um livro novinho com lançamento no CIOSP pela editora Napoleão, o livro Perfect Transface. É um livro voltado só para a harmonização facial do público transexual. Tem muita coisa aí. Tem a parte de feminização e masculinização. E a parte mais legal desse livro, que não é voltado só para o público trans. Na realidade, mostra como deixar um rosto masculino mais masculino ou um rosto feminino mais feminino. Então, assim, foi essa a ideia. A gente gosta de abrir leques, né, Melissa? Com inovações, né? São muito tempo fazendo ROF. Então, a gente está aí. Vai ser lançado no CIOSP, tem uma pergunta aí. Então, a gente gosta de abrir leques, trazer coisas novas, inovadoras. São 13 anos que eu faço harmonização facial, então é um bom tempo. A Melissa também tem muitos anos, o professor Jorge. Então, a gente vem nessa caminhada já há muito tempo, Fred. Legal. Você já introduziu o assunto que eu gostaria de perguntar para vocês, né? Com tanta bagagem, com tanta experiência em outras áreas, eu gostaria que vocês contassem um pouco para a gente como é que foi migrar, né? Ou fazer parte desse desenvolvimento da harmonização orofacial. Depois eu vou querer saber um pouco sobre a produção do livro, que com certeza foi uma grande trajetória para conseguir produzir esse livro. A gente sabe como é difícil fazer um livro, né, de qualidade, um livro que traga informação bacana para os leitores, né? Então eu vou querer saber um pouquinho da história de vocês, né, e saber como é que vocês montaram esse time tão bacana aí, doutor Aristides, Melissa e doutor Jorge. Bom, vamos lá, quem quer começar falando? Doutora Melissa, conta um pouquinho da história, da trajetória, desde a sua formação, como é que você chegou na ROF? Como é que foi essa história de amor e de sucesso com a ROF? Como não se apaixonar pela ROF? Primeiro, assim, eu já não entrei na ROF pela estética, eu entrei na ROF pela função. Por quê? Vou ser sincera, para quem vê o meu sorriso super gengival, hoje em dia está bem mais corrigido. Mas na época eu entrei para fazer um curso que eu falei, eu vou corrigir esse sorriso gengival. Na sequência, eu entrei na Implanto. Quando eu entrei na Implanto, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso muito conseguir ajudar as pessoas. Porque você imagina que a pessoa faz um protocolo, né?
e ele começa a sorrir com aquele gengivão. E tem casos que a gente não consegue fazer, a não ser lançando mão. Ou, às vezes, de um lip lift, quando a pessoa não aparece, né? O dente, então você faz a correção para que apareça aquela prótese. Ou, ao contrário, ou você põe toxina para abaixar o sorriso, para que ele fique um sorriso estético. Porque, realmente, eu considerava muito ruim, na hora que eu sorria, parece que a pessoa conversava com a minha gengiva. Então, eu entrei por causa da função. E depois me apaixonei pela estética. Isso não tem como não se apaixonar, né? Você muda algumas realidades, algumas reabsorções, algumas pitoses que vêm com o envelhecimento. E, nossa, é uma delícia você ver aquela satisfação do paciente, né? Então, é maravilhoso. Entrei na ROF por motivos pessoais e acabei agarrando a ROF por motivos profissionais. E o Ari veio, conheci o Ari, ele já estava dentro da ROF. Ele, ó, eu comecei em 2012, eu não sei nem que ano que o Aristides Ares começou. Ele foi um que trouxe realmente a ROF, né? Eu tô aí, vai fazer o ano que vem 10 anos. E o Ari tá mais. Né? Ari, conta aí. Eu tô na ROF há 13 anos, né? Já tá. Na realidade, eu trabalho com harmonização facial já há 15 anos. Eu dou aula de harmonização facial já há 13 anos, né? Tô indo para 14 anos. Tudo começou fazendo. Eu tinha muitos pacientes com bruxismo e aí a gente começou a trabalhar com toxina botulínica para poder diminuir esse bruxismo. E aí sobrava toxina botulínica, comecei a estudar bastante, né? Onde que eu podia aplicar essa toxina botulínica? Comecei a aplicar em amigos, mãe, por aí. O Jorge está pedindo para você aceitar a solicitação. Sim, ó, deixa eu passar uma informação para vocês. Não está sendo possível a conexão de nós 4 na live ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos fazer? Em algum determinado momento, mais adiante da live, um de nós, né? No caso, eu não vou poder sair porque eu sou o mediador, vai ter que sair da live para poder aceitar o Dr. Jorge e seguir conversando com ele um pouco também. Então, dá essa oportunidade. A gente não está conseguindo fazer a conexão dos 4 ao mesmo tempo. Já tentamos diversas vezes. Então, doutor Jorge, a gente sabe que você está aí aguardando como espectador no momento, mas na sequência eu vou disponibilizar um tempo para falar com você sim, que a gente quer ouvir sua história e fazer algumas perguntas para você também. Mas vamos seguindo nós 3 por enquanto, pode ser assim? Depois meninos, depois eu saio, fico... Tá bom? Vocês que mandam, vocês que mandam. E aí foi assim que eu comecei a iniciar, né? Daí alguns amigos começaram a pedir alguns cursos, a gente começou a dar alguns cursos livres. Trabalhei com o professor Wilson há muitos anos também, né, que sabia algumas coisas. Nessa época, poucas pessoas tinham conhecimento, era ele, o Ziroldo era um. A gente trocava muita figurinha para saber o que era o quê. E foi aí que eu acabei entrando lá na ROF, né? E foi muito legal com a forma que eu conheci a professora Melissa, né? Eu e a Melissa, a gente se conheceu num congresso, foi num Contox, que assim, tava todo mundo, era um jantar, né? Falei assim, bom, eu vou dormir cedo porque eu tenho palestra logo cedo amanhã. E ela chegou para mim, ela falou, ah, não, fica aí, né? A gente estava se conhecendo, tudo, né? Foi paixão à primeira vista, eu e ela, né? A gente pensa muito sincronizado. E aí, nessa brincadeira toda, né, ela falou assim, fica aí, não vai não, tal, né? Eu falei, você vai estar logo cedo da minha palestra, né? Daí ela falou assim, não, eu vou estar, né? Tava ela e a professora Maria Eugênia. E nisso, né, a gente tomando algumas cervejas, tal, né? Conversamos, perdemos uma hora, né? Eu falei, essas duas não vão estar na minha palestra de jeito algum, né? Daqui a pouco só dava as duas na primeira fileira, né, assistindo a palestra, né? Depois disso, eu e a Melissa nunca mais a gente se separou, né, Mel? É verdade. Se tiver em congresso, eu não conhecia muita gente, né? Aí, imagina você encontrar o Aristides, esse super humor dele. Meu Deus, eu falei, não vai embora, fica aqui, vamos conversar, né? E aí, os despertador, acordo Maria Eugênia, pelo amor de Deus, o Ari vai matar a gente, levanta. Nós somos duas zumbis lá, e ele também, né? Porque a gente foi dormir super tarde, ficamos batendo papo.
Mas depois disso, trocamos telefone, Ari, vamos conversar e vamos fazer projeto juntos. E a gente foi, e não se desgruda mais, como irmãos mesmo. Verdade, verdade. A gente, né, é aquilo que eu falo. Eu converso mais com a Melissa do que com a minha mãe. Olha só que história bacana, né? Então, literalmente foi amor à primeira vista, né? Exatamente. E aí vocês montaram esse time tão legal, com tanta sinergia e conseguiram produzir livros fantásticos, né? Agora, falem um pouquinho do Dr. Jorge, né, que não entrou ainda. Então, eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho dele também. Bom, o professor Jorge, ele é uma pessoa assim, né, que eu tenho também como grande amigo, um grande irmão. Ele é uma pessoa que a gente se conheceu também em congresso, né? E a gente começou a trocar algumas figuras, né? O Jorge também tem um pensamento muito parecido com o meu e com a Melissa. E aí eu acabei apresentando os dois, né? E teve um sinergismo muito legal, né? O Jorge, ele também gosta de coisas novas, inovações, né? O Jorge gosta da parte lá de cirurgia, né? Coisa que a gente gosta muito. Então o Jorge acabou fazendo parte aí dessa dupla que se tornou um trio, né? O Jorge, ele veio lá para porque assim, a gente tem um raciocínio, né? Que eu tenho umas ideias malucas, né? E a Melissa, ela tem o pé muito no chão. E o Jorge é o meio termo. Então, a gente consegue equalizar dessa forma, porque eu produzo muito, eu crio muita coisa. E aí, quando eu vejo que a Melissa deixa eu ir, é porque eu estou no caminho certo. Quando a Melissa me puxa para o chão, né, e eu falo assim, não, peraí, alguma coisa está errada. Aí a gente usa o Jorge, né, como uma terceira opinião. É o mediador da confusão. Mediador da confusão, exatamente. Então, é um sinergismo muito legal. O Jorge... E esse time deu certo e o filho está aqui, né? E o Olha só. Também que veio aí com tudo. Veio com tudo também. Parabéns, gente. Parabéns, porque, primeiramente, eu gostaria de dizer, né, claro que em nome do nosso time aqui da editora, mas é muito bacana ver um time de dentistas brasileiros fazendo sucesso, deixando sua marca aí na história da harmonização orofacial. Deixa eu corrigir só isso uma coisa na sua fala, né? Nós não somos dentistas, somos cirurgiões dentistas antes de qualquer coisa. E isso perfeito, é muito importante perfeito. a gente utilizar isso daí, porque somos cirurgiões. Uhum. Perfeito. E é muito bacana ver o desempenho de vocês, né, dentro dessa área e gerando conteúdo importante, né? E muita gente aqui mencionando até nos comentários, é meu livro de cabeceira, é um sucesso de vendas aqui da editora. Então, parabéns, né? É muito bacana ver que esse time deu certo e vocês têm muitas ideias inovadoras, né? Isso é bem interessante. E para quem está chegando agora, nós vamos bater um papo com esse time bacana, né, na noite de hoje. Nós vamos falar sobre harmonização orofacial em pacientes transexuais, lipoaspiração mecânica de papada e lifting facial com fios. Tá? Então esse é o tema que nós vamos abordar. E lembrando, você que está nos assistindo, que é um aquecimento para o nosso congresso Hoff Expert, que ocorrerá entre os dias 6 e 9 de dezembro. E vocês terão a oportunidade de participar, mas para isso tem que fazer inscrição. Acesse o link lá na bio do Instagram, Editora Napoleão Quintessence, e faça a sua inscrição. Também convido a todos vocês que estão nos assistindo para inscreverem-se no canal do YouTube da editora, ativarem lá o sininho para receber notificação quando tiver conteúdo novo e também deixar o seu like lá, que é muito importante para a gente. Pessoal, vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Melissa. Já temos uma pergunta aqui, doutora Melissa. Podemos começar? Claro. Como escolher, né, o melhor material a ser utilizado em uma harmonização transexual? Boa pergunta. É uma ótima pergunta, sabe por quê? Primeiro assim, vou completar o que o Ari começou a falar, que a gente precisa, é muito interessante quando você pega um livro transex, você fala, mas eu não tenho hoje um paciente transex, mas quando você pega um livro
que mostra todas as características femininas e masculinas, você tem um norte, mesmo para tratar sua paciente mulher que não é transexual, você consegue, como que eu posso dizer? Você consegue enfatizar aquelas características femininas numa mulher, né? Transexo ou não. Você consegue enfatizar as características masculinas no homem ou no homem transexo. Então, não é um livro exclusivo. Eu vou comprar esse livro porque eu tenho um paciente transexo e eu quero fazer. Então, te enriquece muito quando você compra um livro que te dá todo o norte de uma harmonização orofacial. Então, vai ser mais um livro que vai te dar todo o passo a passo da harmonização facial, te dando as melhores características, o que vai deixar aquele rosto mais feminino, porque muitas vezes a mulher tem um rosto que não é tão feminino, isso é uma verdade. E um homem que não tem aquele rosto tão masculinizado. Então, você tem características que você consegue enfatizar. Agora, voltando à sua pergunta, quando a gente fala, olha lá, o Ari tá louco para dar uma dele. Ô, Ari, você não vem não, Ari? Você não vem não? Tá coçando. Ari. Desculpa, doutora, pode seguir. Por exemplo, você, Fred. Não me usa de exemplo, não. Pega o Ari de exemplo. Tá rosa, tá um boto rosa. Quando a gente vai fazer... Quando a gente vai fazer, por exemplo, o Fred não sabe se ele quer fazer uma harmonização para ficar todo másculo, entendeu? Vamos lá, para fazer uma harmonização, a gente pode escolher, exemplo, plasma gel, faz um mocap, vai pôr lá volumizado, gostou? Beleza. Aí a gente pode passar para materiais que vão ter uma durabilidade maior e até mesmo materiais permanentes. Então, a gente tem que ter uma graduação, principalmente no paciente transex, saber exatamente qual período que ele está ali. Ele está iniciando, ele sabe realmente se ele quer transicionar, né? Porque, às vezes, a pessoa, ele pode ser homossexual, mas muitas vezes ele não quer transicionar. Então, você tem que saber exatamente o que traz aquele paciente para você oferecer o melhor material naquele momento. Tem pacientes que já fizeram hormonização, que já tomaram os hormônios, já tem características femininas e só quer a cerejinha do bolo. Beleza. Aí fica fácil de você escolher o material. Mas antes disso, quando é uma adolescente que ainda não sabe, ainda não tem a hormonização, né? Não transicionou de mulher para homem, homem para mulher, é difícil você já mudar a característica de uma vez. Então, você tem que pensar nesse material a ser utilizado. Isso tudo vai ter lá no livro. Vai ajudar bastante a gente sentar e pensar que momento que está aquele paciente e qual material vai ser usado. Tá? Nossa, eu achei fantástica a sua resposta, né? E isso direciona muito, né? E acredito que o ponto-chave também é buscar sempre a naturalidade, independentemente dos traços que você está realçando, mas ter um entendimento disso, né? E vocês chamam a atenção para algo que às vezes a pessoa nem parou para pensar, né? Traços masculinos ou femininos, independentemente se for transexual ou não. Muito legal. Nossa, é bem bacana. Você vê como é que o conhecimento, ele realmente vai abrindo os nossos olhos, né? Doutor Aristides, agora tem uma pergunta para você, né? Como a técnica de harmonização facial voltada para o público transexual impacta na vida dessas pessoas? Nossa, que pergunta legal. Gostei. Olha, trabalhando com o público transexual é uma coisa muito interessante e muito legal. Eu tive um paciente, que ele vai estar lá no livro, que é de Brasília, e esse paciente é um transhomem, e isso, quando eu fiz a harmonização nele, eu mostrei, olhei o espelho, né? Ele me abraçava tanto e me beijava e falava assim, agora eu consigo me ver como eu sou de verdade, né? E isso foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Por quê? Porque assim, as pessoas, a gente consegue trazer o que as pessoas buscam de certa forma, ou tentar trazer um pouco, né?
E com ele foi uma coisa muito legal. E a gratidão dessas pessoas com a gente é o que paga tudo. Eu acho que não existe dinheiro no mundo que paga essa gratidão. Eu gosto muito de trabalhar com o público trans, né? Eu e a Melissa, a gente ficou muito feliz com todos os trabalhos que foram feitos, né, Mel? Por causa disso. Porque as pessoas, elas ganharam esse brio. A gente trouxe, né, uma qualidade de vida para essas pessoas de uma forma que não tem como dizer. Muitas pessoas, às vezes, pensam no estigma de uma transexual achando que seria o quê? Um travesti de rua. Isso não é uma verdade. Uma transexual, um transexual, existem médicos, existem engenheiros, engenheiras, e assim, a ideia é desmistificar isso também. Por quê? Porque as pessoas merecem respeito como pessoa, como ser humano. Né? Para mim, o que interessa não é o que a pessoa faz no próprio corpo ou o que a pessoa faz na cama, mas sim o que a pessoa tem de dentro, o que a pessoa pode trazer para mim, né? Então, essas pessoas têm que ser tratadas com todo carinho, como se fosse qualquer paciente. E é isso que a gente busca, né? Tanto eu quanto a Melissa nesse trabalho, né, Mel? Não, mas eu vou te falar que, na verdade, as pessoas, a maioria dos transexuais, eles já sabem o que eles são. Só que eles querem externalizar o que eles são, como é que eles querem ser vistos. E a gente ajuda a mostrar, porque eles, logicamente que eles sabem, a família sabe como eles querem ser vistos, mas muitas vezes eles não conseguem externalizar. Por quê? Toda vez que você olha uma pessoa, entra uma pessoa aqui no ambiente que eu tô, eu olho para ela, a gente já faz um cálculo do que matemático, né? Isso é lógico, que a gente foi criado, na verdade, mulher tem essa característica, essa outra característica, e o homem é aquela. Então, quando entra alguém aqui, eu sei se é homem ou sei se é mulher, pelas características, né, que a gente aprende na infância. Agora, você imagina que eu aprendi que homem tem que ter um ângulo, um mento quadrado e tal, e a pessoa, ela se sente assim, só que ela não consegue ser vista desse jeito. E aí ela faz, deixa o cabelo crescer e tal, e continuando sendo chamado de homem. Eu vou até explicar essa parte que eu acho interessante, que ele fala assim, uma mulher transexual, um homem, né, o lindão, como que ele chama? Caleb. O Caleb. O Caleb, ele é de Brasília, né? O Caleb, ele era uma mulher, né? Nasceu mulher. Então, como é que a gente fala? Ele é um homem transexual. Porque eu não sabia isso. Eu comecei o livro e não sabia isso. Então, como é que ele quer ser chamado de homem? Só que é um homem transexual. Não há problema nenhum a gente falar. Ele é um homem, mas é transexual. E ele quer ser visto como homem. Entende? Então, é a mesma coisa na mulher. É uma mulher transexual. Já foi um homem, fez a transição, virou uma mulher transexual. Tá? Porque às vezes a gente não entende, começa a dar curto-circuito, né, Ari? Em relação a isso. Eu vou fazer uma coisa para dar curto-circuito mesmo. A gente tem paciente transexual que são gays, por exemplo. A gente aprendeu muito, né, Ari? Eu acho muito Exatamente. interessante. Que a gente, às vezes, vive num mundinho quadrado, né? A gente não faz ideia, uma coisa vem de maneira diferente, com classificações diferentes, né? A gente descobriu várias classificações que a gente não entendia, até o LGBT, LGBT, como que é? Mais, né? TI+. Então, assim... A gente foi no livro que a gente aprendeu também, né? Para passar para todo mundo como é que acontece, para ter respeito por essas pessoas, né? E eu vou falar, Ari, fala que não me deixa mentir, o astral de uma pessoa que já transicionou, que saiu daquela carga, muitas vezes, de anos tentando ser uma pessoa que ela não era, e ela já transicionou, e ela procura a gente só para dar cerejinha no bolo, algumas características, o astral é sensacional. O astral é sensacional. Não teve um dia, um atendimento que a gente não fez com a pessoa super feliz, ficou feliz pelo atendimento, abraçou a gente, agradeceu. Porque gratidão. Isso, você sente essa gratidão.
visão deles. Porque nada melhor, a Medusa contou, né? Uma delas, né? Contou pra gente. Nunca mais alguém me chamou de ele. Ele, Nunca é verdade. ninguém me chamou mais de homem. Entendeu? Depois que a gente fez fotos finais, né? Antes fez a transformação e pedimos para retornar das fotos finais. E essa paciente trans, ela falou: meu Deus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu posso ir na rua e ninguém mais vai me chamar de homem. Ninguém vai me chamar. Ou ele. Entendeu? Isso faz toda a diferença na vida dele. A parte muito legal disso tudo, né? Eu tenho paciente trans que é casada e tem filho. Tem paciente trans que é médica e ela já foi casada com uma mulher. Ela fez a transição e, assim, ela se via como uma mulher. Só que ela gosta de mulheres. Continua gostando de mulher mesmo após a transição. Então, é o quê? É uma paciente transexual, mulher gay. Era um homem casado com uma mulher. Sim. Se descobriu transexual. Passou a ser mulher. Só que a sexualidade ainda, ela tem atração por mulher. Hoje em dia ela é ela. Era sexualidade ele. Não tem nada a ver com a transição e como a pessoa se vê, né, nesse rótulo. Então, assim, é uma coisa que dá pauta muito para manga, porque abre muito a cabeça e as pessoas precisam abrir a cabeça. É um assunto bastante interessante e tem muito para a gente falar, né? Mas vocês dois tocaram num ponto que eu achei muito, muito interessante e acredito que é a sinergia que vocês possuem que leva a opiniões tão similares, né? Mas é o ponto principal que é o ser humano. Eu acho que independentemente da técnica, independentemente de quem vocês estão tratando, como vocês estão tratando, o ponto-chave é o ser humano, né? E sempre buscando fazer o melhor para aquele ser humano, né? Quando você mencionou, doutora Melissa, uma pessoa que fez toda essa mudança, né, toda essa transição, imagine o sofrimento para essa pessoa não se reconhecer, né? Então, você poder trazer essa sensação de reconhecimento do próprio ser, eu acho que isso é mágico, né? E está nas suas mãos, né? Então, isso parabéns, é muito bacana, muito interessante e acho que todos que estão assistindo aqui estão aprendendo muito aí e quebrando tabus, né? Eu acho que esse seria a palavra que resumiria o que a gente conversou até agora. E pegando um gancho, eu já vou aproveitar para anunciar novamente, para quem chegou agora, estamos tendo um desconto especial de 20% no Perfect Details, então mande um direct para a editora que nossas consultoras de vendas estão a postos aqui para poder conceder esse desconto para vocês durante a live. Também temos a versão em espanhol e temos também o Perfect Details cirúrgico, né? Os 3 livros estão disponíveis com desconto de 20% durante a live. Lembrando. Bom, para você, ia pedir para colocar o cirúrgico também. Porque lembrando-se. Aí tá louco. Fala, Melissa. É o primeiro livro do mundo de Hoff cirúrgico do mundo de Hoff. Quem faz Hoff tem que ter esse livro, porque tem que levar para cima a Hoff cirúrgica para a gente conseguir entrar com tudo, com os 2 pés na Hoff cirúrgica. Então, a gente tem que divulgar, tem que fazer publicações nessa área para que a gente seja reconhecido. Porque tem muita gente que quer fazer ou já até fazia Hoff cirúrgica e aí que o ano passado veio aquela resoluçãozinha que deu uma picotadinha na gente em alguns detalhes. E se a gente não publicar e se a gente não se impuser, assim como a gente fez com a Hoff, a gente não vai conseguir o reconhecimento. Então, bota aí com 20% de desconto o Hoff cirúrgico, que é o que vai ser a grande sacada daqui para frente. A gente já começou, o Ari principalmente começou com a Hoff. Agora nós vamos dar o segundo passo da Hoff cirúrgica, né? Exatamente. Então, aproveitando a deixa, vou fazer uma pergunta para a doutora Melissa. Doutora Melissa, você acha que nesses últimos tempos tem aumentado a procura, né, de transformação de gênero?
Então, o que que eu tenho visto? Tem muito mais pacientes procurando, porque antigamente até tinha, ou era uma coisa velada, ou era uma coisa que a pessoa até transformava, mas sabia que não tinha possibilidade, porque na época fazia só cirurgia, e às vezes cirurgias extremamente invasivas, né? Como lixar a fronte, tem certos procedimentos que são extremamente invasivos. E a ROF, ele é minimamente invasivo. Então, a gente tem uma procura absurda. Por quê? Você, em 30 minutos, você consegue fazer uma transformação, a cerejinha que eu falo, pôr aquela cerejinha no bolo de maneira rápida, minimamente invasiva e com resultados maravilhosos. Né? Então, a procura tem sido enorme. Né? Fantástico. Você acha também? Não é que os últimos anos, assim, os últimos 3, 4 anos, veio com tudo. Por isso que a gente sentiu vontade de fazer um livro voltado para isso. Porque a procura é muito grande, aumentou demais. Agora abriu, né, o leque de possibilidades, né? Hoje em dia você é o que você quer ser. Antigamente não, né? Eu, pelo menos na minha época, eu fui criada, homem tem que ser homem, mulher não pode olhar para o lado. Né? Hoje em dia, não. A gente tem uma juventude muito mais aberta, muito mais livre para ser o que quer ser. E aí a gente está sentindo isso lá no consultório, né? Com pacientes nos pedindo para fazer essa transição. Que ótimo, nossa, tá dando uma aula para gente sobre os temas atuais aí e parabéns mais uma vez pela produção desse livro que vocês já possuem, desses 2 livros e esse que está saindo do forno aí, né, doutor Aristides? É isso aí. Vamos para cima, né? Vai ser lançado no CIOSP mais uma vez, para vocês saberem. Vem coisa nova por aí. E para quem acha que é só essa trilogia, né, Mel, que tem muita coisa vindo boa por aí, mas não podemos falar. Segredo por enquanto. No CIOSP é lá, quando encontrar a gente lá já autografando o trans, né? O Perfect Transpace. Transface, que a gente mudou o nome, viu? Tem tudo isso, tem as classificações, a gente não pode pisar, a gente pisa em ovos, né? A gente trocou ali o tema para ficar um jeito que não ofendesse, porque a gente acha, às vezes, muito assim, eu vou falar em transex. Transex entra no pejorativo. Então, assim, são coisas que a gente foi aprendendo, né, trabalhando com eles, e eles foram dando cada diretrizes que a gente não imaginava. Então, cada vez, né, as pessoas estão ganhando mais espaço e você tem que respeitar o espaço de cada um, como tem que ser, como a pessoa quer ser vista, né? Nesse lance de trabalhar com tudo isso, né? Eu coloquei lá no livro também um capítulo, né? Que vai falar sobre algumas bandeiras, né? O que significa várias bandeiras, porque não tem só aquela bandeira do arco-íris, tem vários tipos de bandeiras. Então, assim, as pessoas têm que clarear a mente que existem as pessoas que adoram estar com pessoas que usam couro. Tem pessoas que se apaixonam pela inteligência de outras pessoas. E por aí vai. Existem várias coisas, né? Sabe Então, que assim... Vou falar em público. Agora, Fala. Em público. Um trans veio contar pra gente que existe várias determinações. E a gente escutando lá quietinho, né? De repente, ela fala assim, vocês sabiam que existe o demissexual? Não, o que é isso? Pessoas que se apaixonam pela inteligência do outro. Hora. Tá vendo, Ari? Conseguimos achar a nossa definição. A gente... Tá aí a explicação do amor à primeira vista, então. Foi, tá? Doutora Ali, agora eu vou mandar uma pergunta para você. Como é feita a análise facial para o público trans? Né? Quais critérios são utilizados? Então, existem 2 critérios para masculinização e para feminização. Geralmente, quando a gente vai fazer uma transformação, né, para uma mulher, por exemplo, um homem para uma mulher, a gente vai fazer toda a análise após o tratamento hormonal e aí
a gente vai verificar o quê? A estrutura óssea. Ah, a gente tem que fazer a região malar, que o homem já não tem mais. Não tem mais, não. Não tem, né? Então, a gente coloca isso daí. Além disso daí, né? A gente faz o mento. Na parte do mento, né? A mulher já tem o mento mais pronunciado e em forma de V. Então, você consegue colocar esse mento deixando mais feminino, por exemplo. Se for na região, se for ao contrário, né, você tem que fazer o quê? Você tem aquele malar bem pronunciado, você tem que deixar, né, ele ficar em forma de zero. Então, acabamento de malar em zero, para não ficar tão feminino. Deixar esse mento mais quadrado, deixar o ângulo dessa mandíbula mais quadrado, mais proeminente, parecendo um super-homem, por exemplo. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando. Muito legal, muito bacana. E a gente nota o seu expertise, né? Com todas as áreas que você veio estudando ao longo da sua carreira. Eu tenho certeza que somaram muito para você conseguir hoje transformar, né, a vida das pessoas dessa forma. E seguindo com isso que a gente está conversando, eu gostaria de saber da doutora Melissa, né, o que ela acredita sobre a importância dessa transformação na vida de uma pessoa transexual. Nossa, essa pergunta é sensacional, porque qual a importância de você sair de manhã e sorrir? Qual que é a importância disso na sua vida hoje? Para mim é toda. Se eu passar um dia que eu não conseguir dar um sorriso, é a mesma coisa na vida do trans, de ser reconhecido, de ser chamado pelo sexo que ele optou, pelo gênero que ele optou. Eu quero ser homem e eu quero ser visto como homem. Então, quando eu assumo a minha sexualidade, eu quero ser, a partir o Cláudio, vou até usar o lindão. Claudinho. Vou usar seu nome, que se eu fosse transexual, eu chamaria Cláudio, porque é o amor, né? O Cláudio é uma graça, nosso grande parceiro também, né? Que dá aula com a gente. Então, o Claudinho é o cara da hipnose, tá? A gente não pode dizer... Né? Ele é o cara da hipnose. Então, a gente fez muitos pacientes trans junto com o professor Cláudio Gargione. Ele esteve junto com a gente, ajudando nesse livro, nessa coisa toda. E tem um capítulo de hipnose nesse livro nosso aqui, né, Mel? Que foi o professor Cláudio junto com o professor Fábio Puentes que escreveu. Que legal. Então, ser reconhecido, eu sair na rua e não ser mais chamada de Melissa, e ser chamada de Cláudio, porque eu fiz a minha transição, eu fiz a hormonização e me transformei. Agora eu gostaria de ser chamado pelo nome que eu escolhi, entende? Então, essa é a grande sacada de hoje em dia, você fazer uma ROF transexual e depois ser reconhecido pelo sexo que você quer ser reconhecido, pelo gênero que você quer ser reconhecido, isso não tem preço para eles, tá? Que legal, né? E olha só, a harmonização orofacial já é uma transformação na vida das pessoas. E tocar nesse ponto que a gente está falando, né? Na transformação de algo tão profundo, né? Quanto da vida dessas pessoas que necessitam e querem fazer isso, né? Isso é mágico, né? Conseguir ajudar essas pessoas nesse sentido. O papo está tão gostoso, está tão legal, mas eu queria saber se vocês me autorizariam a chamar o Dr. Jorge Secaf. O Dr. Jorge está nos assistindo aí. Olá. E nós vamos ter que solicitar que um dos dois deixem uma vaga aí para o Dr. Secaf poder participar conosco. Dr. Jorge está aí assistindo a gente? Eu vou sair para deixar papo de meninos. E aí eu vou sair para deixar a gata. Como que a gente faz? Vocês vão ter que tirar no par ou ímpar. Vamos, para aí. Eu vou deixar o Ari. Olha, Mel, a gente podia deixar o Jorge, entendeu? Depois a gente ia conversando pelo WhatsApp. O Jorge merece esse espaço porque é um grande profissional. Eu admiro demais. E eu, como sou mais novinha, sou mais educadinha, eu vou sair.
colega, Ari. Não faz essa grosseria. Eu vou Pessoal, então... 20% de desconto, tá? Olha, vocês já se decidiram? Quem vai sair, então? Eu vou, agradeço a minha participação, agradeço demais o convite de vocês. Estarei no congresso com grande carinho, falando um pouco mais sobre os trans, tá? A ROF para os Transface, né? E estarei aí vendo vocês. Só um minutinho, ó. Eu gostaria de agradecer, em nome da editora Napoleão Quintessência, a sua participação. É uma autora fantástica, junto com esse grupo super bacana, né? Dr. Aristides, Dr. Jorge Secaf. Gostaria, né? Acredito que quem ainda não siga a doutora Melissa no Instagram, eu vou deixar o Instagram dela aqui, @Melissa com 2 S, Senedim, e deixar um espaço para você mencionar sobre algum curso que você gostaria de convidar as pessoas. Fique à vontade antes de você sair dessa live. Melissa Senedim com um N no fim. E isso. Aí, eu vou ter curso livre agora, em dezembro, o último do ano, dia 10 e 11, aqui em Mogi das Cruzes. Vou ter curso de fios logo no comecinho de fevereiro. E as especializações, que são aqui em Mogi das Cruzes, Osasco, em Moema. Então, só me chama lá, que aí tem vários lugares que a gente pode direcionar para quem quiser fazer especialização em harmonização orofacial. Lembrando-se que vai ter um curso inédito, tá? Que é a chave para o rejuvenescimento facial, né? Que eu e a Melissa vai trazer muita novidade, muita coisa aí que a gente vai revolucionar essa ROF brasileira, né, Mel? A gente tem feito casos que não tem... Só quem for vir no curso vai entender. Vai entender. Todas as avançadas, tá, de harmonização orofacial para fazer a diferença mesmo. Agora vai. Aquilo que estava faltando, sabe aquele detalhe? É a chave do sucesso. Beijo. Doutora Melissa, você é uma simpatia, parabéns pelo seu sucesso e muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu tempo com a gente na noite de hoje. E uma boa noite, muito obrigado. Agora vamos chamar o nosso colega, doutor Jorge Secaf. Boa noite, doutora Melissa. Tchau. Avisa o Jorge, Mel. Entra, Jorge, entra. Como é que eu faço? Eu saio e você me tira? Espera aí que o TI está dando uma mãozinha aqui, só um minutinho. Eu acho que é você que sai. Quando você sai lá do Instagram, sai direto. Eu acho que é isso. Sei. Eu quero ficar vendo vocês. Não, você sai e volta. Eu vou, mas eu já volto. Tchau. É isso, somos nós agora, doutor Aristides, aguardando doutor Jorge. Deixa eu fazer só um comentário aqui, Fred. Claro. Doutor Jorge, boa noite. Muito obrigado por ter aguardado pacienciosamente. Nós estávamos aqui ansiosos para tê-lo conosco na noite de hoje. É um prazer. Deixa eu mencionar seu currículo antes de te dar a palavra. Olha lá, doutor Jorge Secaf, especialista em harmonização orofacial pela Faculdade do Oeste Paulista. É especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Faculdade do Oeste Paulista, cirurgião dentista, mestre em biologia oral, pós-graduado em implantodontia e pós-graduado em prótese sobre implantes. Também é autor dos livros Perfect Details e Perfect Details Cirúrgico e faz parte aí desse time fantástico e com esse super astral aí que nós estamos tendo a oportunidade de conversar na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Jorge. Obrigado por ter aguardado. Obrigado, mas agora eles já falaram tudo. Não, mas nós temos um assunto aqui. Nós temos um assunto, o tempo está curto e eu vou já te pedir para contar um pouco da sua história, né? Falar um pouquinho como chegou na ROF. Olha lá, eu estou tendo ajuda aqui para oferecer o desconto dos livros Perfect Details, que está com 20% hoje durante a live, mas queremos saber um pouquinho da sua história, doutor Jorge. Conta um pouco para a gente. Eu estou na ROF aí já
perto de 10, 12 anos, 10, 11 anos, 12 anos, sei lá, nem me lembro mais. Sou considerado também um dos dinossauros aí junto com a Ari da Hoff, né? Eu não sou dinossauro, não. Rex. Eu sou precursor, não vem com isso, não. Tiranossauro Rex. Mas, enfim, a gente começou naquela época em que era proibido, né, fazer toxina botulínica, que era proibido fazer preenchimento. Então, a gente vem aí realmente fazendo parte da Hoff, porque a gente acompanhou desde o início essa especialidade, né? No início não era especialidade, mas até ela ser lançada como uma especialidade há cerca aí de 2 anos, vai fazer 2 anos agora. E junto com a Ari aí, a gente está aí, tivemos a oportunidade de lançarmos 2 livros, né? Eles já disseram, já mostraram demais os livros. Eu sei que está com 20% de desconto. E tivemos a oportunidade de lançar junto com a editora Napoleão aí o primeiro livro de Hoff cirúrgico do mundo. E estamos aí, na luta, continuando a semear nosso conhecimento aí por todo o país, aí, com os cursos, nos congressos. Acabei de chegar agora do Contox de Campo Grande. O Ari vai aí para o Contox agora em Porto Alegre e a gente está aí nessa vida aí. Que legal, que bagagem, que história bacana. E ter a oportunidade, né, para a editora ter uma live, né, na noite de hoje com esses 3 autores extremamente competentes e com tanto conhecimento e com essa sinergia tão bacana, né? Eu perguntei no início da live, o Dr. Jorge não pôde entrar junto conosco, mas estava assistindo. Como é legal, né? Vocês conseguirem produzir um material, fazer um livro. A gente sabe o quão difícil é colher imagens, redigir, organizar tudo isso. Não é brincadeira fazer um livro, não. E realmente a gente admira quem produz esse tipo de conteúdo, porque isso fica aí para a posteridade, né? Parabéns para vocês, já parabenizei a doutora Melissa, parabenizando o doutor Aristides e o doutor Jorge, porque realmente isso é memorável, né? Deixar um livro, né? Não só um, né? Vocês já estão indo para o 3º, isso é muito bacana, isso faz parte de deixar uma marca realmente durante a existência, né? Você deixa algo que você não sabe onde é que vai chegar essa informação, a vida de quem que você vai mudar com ela. Mas você lançou para o universo algo, né? Isso é muito, muito bacana. Parabéns. Muito legal. Obrigado. Doutor Jorge, aproveitando, né? A gente já está aí com o trem de pouso aberto, já a pista já está aparecendo, então a live já está chegando ao final e eu vou ter que fazer uma pergunta para ter a sua participação. Agradeço aí a compreensão por não ter entrado no início da live, mas já temos uma pergunta aqui para falar sobre a papada, né? Quais seriam os fatores responsáveis pelo aparecimento da papada? Eu sei que é um tema que você gosta muito de falar a respeito. A papada, né? A tão falada papada. A gente tem aí entre os fatores o excesso de gordura, né? Que propriamente dito, né? A pessoa engorda, a papada aumenta, a pessoa emagrece, a papada continua, né? Então, esse é um dos fatores. A gente tem também o fator da retenção de água, né? Uma distorção daquela bomba de sódio e potássio que vai dar um aumento de retenção de água e vai formar um aumento de papada. Temos também as características hormonais, né? Que é de acordo com a idade, o músculo começa a se transformar em gordura. Então, a gente tem também um aumento da região de papada, a flacidez do pescoço, né? A diminuição da quantidade de flexibilidade que essa pele tem. E praticamente 90% das causas são hereditárias. Então, se você observar a mãe e o pai com papada, com certeza os filhos também terão. Então, essas daí são mais ou menos as características, né, das causas do aparecimento da papada. E depois de realizar procedimentos para tentar reduzir, né, eliminar essa papada, ela pode voltar a se formar novamente? Olha, a gente tem um número de células de gordura que já são limitados no organismo. Então, aquela célula de gordura que foi retirada
na lipoaspiração, ela não volta mais. Embora as restantes possam, sim, né, serem infladas, né, novamente pelo acúmulo de gordura e ter origem ao início de uma outra papada, embora nunca vai chegar a ser aquela papada que você já tinha anteriormente, porque as células de gordura foram retiradas do local. Então, essa é a diferença. Legal. É um assunto grande, né? Que a gente teve um problema hoje que não deu para a gente poder aí falar um pouquinho mais disso daí, mas a gente fica aí para uma outra oportunidade para poder falar um pouquinho mais disso. Olha só, mas essa é a ideia, é deixar o público hoje com água na boca, com vontade de ouvir mais sobre o tema, e a oportunidade estará no nosso congresso Hoff Expert, que ocorrerá de 6 a 9 de dezembro. Então você que quer ouvir mais do Dr. Jorge Secaf falando sobre o tema, falando sobre o assunto, nós vamos ter essa oportunidade, mas para isso você tem que se inscrever. E ao final da live eu peço que você vá lá no link na nossa bio do Instagram e se inscreva no nosso congresso, que será algo inédito e com muito conteúdo interessante. Então a ideia realmente é terminar a live, viu, doutor Jorge? Com o pessoal com essa vontade de quero mais, com esse gostinho de quero mais. Essa é a ideia. A gente não pode entregar tudo hoje, senão a gente não vai ter público no congresso. Então a ideia é deixar esse gostinho de quero mais. Por isso que eu entrei por último, viu, Fred? Eu estava ali atrás da pedrinha ali esperando, para deixar esse gostinho de quero mais. Olha, gente, é um prazer. Vocês são uma simpatia, pessoal com alto astral, gente do bem, né? Gente que se importa com os seres humanos acima de tudo, né? Eu acho que esse é o ponto da nossa profissão de modo geral, né? Falo isso também como cirurgião dentista, bem colocado pelo Dr. Aristides. Como cirurgião dentista, eu acho que o ponto-chave é o ser humano. Senão nenhuma técnica, nenhum material, nada vale, né? Nenhum conhecimento vale se a gente não aplicar isso para o bem de outro ser humano, né? Se a gente não fizer isso para melhorar a vida das pessoas, para trazer o bem-estar psicossocial, para trazer realmente tudo aquilo que a gente pode colocar de bom para esse ser humano, para que isso venha à tona. E dá para ver claramente nos olhos de vocês que vocês querem isso para as outras pessoas, né? Vocês publicaram livros, vocês querem disseminar esse conhecimento para outros profissionais, para que isso aconteça de maneira real, né? Para que as pessoas realmente façam com esse embasamento e levem essa ideia adiante. Parabéns, né? Eu gostaria de deixar então a oportunidade para o Dr. Jorge falar sobre, o Dr. Aristides também, sobre cursos que vocês possuem juntos ou separadamente, né? Nós temos mais aí 2 minutinhos e a live provavelmente será encerrada. Então eu gostaria que nós pudéssemos encerrar antes que o Instagram derrube a nossa live. Pessoal, tem uma especialização que vai começar agora em fevereiro. Tem os cursos livres e vocês podem ver pelo Instagram. Só me seguir lá no Instagram que vocês conseguem ver tudo. Olha lá, e o Instagram do Dr. Aristides Daros é @dr.aristidesdaros, tudo junto. Certo, doutor Aristides? Eu também, da mesma maneira, né? Eu vou estar em Pouso Alegre agora no começo do mês de dezembro e depois na Facop, em Bauru. E estamos aí. No Instagram, quem acompanhar-nos vai saber em primeira mão, né, a realização dos nossos cursos. Olha lá, e o Instagram do Dr. Jorge Secaf é @dr.jorgesecaf, tudo junto com F mudo no final. Olha, foi um prazer, falo em nome da editora Napoleão, conversar com vocês, um time fantástico, com muita sinergia, com muito alto astral, vocês são muito simpáticos, parabéns pelos trabalhos e com certeza vem muita novidade por aí, o Dr. Aristides já deu um spoiler e a gente fica muito feliz e aguarda vocês então no nosso Hoff Expert de 6 a 9. Agradeço a todos vocês que nos assistiram na noite de hoje e aguardo vocês, então, semana que vem para mais algumas lives de aquecimento para o nosso Hoff Expert 6 a 9 de dezembro. Um forte abraço, doutor Aristides, um forte abraço, doutor Jorge, e um forte abraço para a doutora Melissa também, que cedeu gentilmente a vaga aí para o doutor Jorge poder fazer sua participação, embora curta, mas muito valiosa. Muito obrigado a todos vocês e uma ótima noite.
Obrigado. Boa noite para todos.